Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nessa aula de hoje nós vamos tratar de um tema riquíssimo que diz respeito à geografia econômica. A geografia econômica, ela estuda os diversos modos de produção que já vimos ao longo da história, né? A ciência, a história, ela vai trabalhar possivelmente com intervalo de tempo ainda maior, desde o modo de produção asiático, o modo de produção feudal, até a gente chegar no capitalismo propriamente dito. A história e a geografia se diferem um pouco porque são ciências próximas, né, pertencem às ciências humanas, mas por vezes o seu objeto de estudo não é exatamente o mesmo. E a geografia, ela se preocupa mais com a história do presente, talvez com o que seja mais recente, né? Então, se você assistir essa aula com o professor de história, você vai assistir uma abordagem, uma fundamentação teórica. Se você assistir essa aula com o professor de geografia, você já vai sentir que vai ter algumas abordagens que talvez o historiador não tenha feito. Então, vale muito a pena, porque esse tema é um tema interdisciplinar, seja qual for o exame que você possa fazer, você pode encontrar esse tema com tranquilidade. Então, eu delimitei para esse vídeo de hoje a questão do modo de produção capitalista. Primeiro, a gente precisa saber qual é a essência desse modo de produção e qual que é a sua grande diferença em relação aos outros modos de produção, aos modos de produção anteriores a esse daqui. Os outros modos, o que a gente tinha, o que a gente via, o que a gente percebia, né? No modo feudal, né? Historicamente, houve a lógica da troca, né? Uma relação entre sucerania e vassalagem. E quando a gente começa a falar de capitalismo, a gente deixa muito claro que, para ser um modo de produção capitalista, a essência é a busca, a obsessão pelo lucro. Essa visão é uma leitura base para você entender esse esquema de hoje. Então, eu fiz aqui um mapa conceitual, né? Depois, se vocês quiserem dar um print aí, fiquem à vontade para fazer esse print, né? E pegar esse esquema e, caso queira anotar, faça suas anotações. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 fases desse mesmo modo de produção que ao longo de contextos diferentes foram se apresentando, né, com características específicas. Durante o intervalo de tempo, nos séculos em que se estruturou as grandes navegações, a gente chamou esse primeiro momento de capitalismo comercial, um período de domínio dos países chamados de países ibéricos. Ibéricos é uma palavra só. Eu sempre digo que é uma palavra só que faz referência simultaneamente a Portugal e Espanha. Então, esses dois países, para esse intervalo de tempo, graças às grandes navegações, à lógica do pacto colonial, graças a tudo isso, a gente, né, chama esses intervalos de tempo de capitalismo comercial. Aí a gente tem palavras-chave como, né, metalismo, né, a questão da fisiocracia, a gente tem conceitos que são essenciais para entender isso aqui. Como nada dura para sempre, a história vai se desenrolando e com a famosa primeira revolução industrial, a gente já vai dizer que esse modo de produção capitalista se reinventou e evoluiu para um capitalismo industrial. No industrial, aí a gente já vai se referir ao início da Revolução Industrial, século XVIII. Final do século XVIII, eu teria esta primeira revolução, agora com a liderança inglesa. Você pode encontrar a palavra liderança, como também pode encontrar a palavra hegemonia, né? Que também dá, né, traz esse sentido de líder, né? Que sai na frente, que se destaca, que é hegemônico. O capitalismo financeiro, esse intervalo de tempo eu já estou me referindo ao final do século XIX para o início do XX. Eu tenho agora uma era de liderança americana. Observe que aí eu tenho uma leitura de que sempre há quem manda e há quem obedece. Como a gente também trabalhou isso em outro vídeo falando sobre a DIT, aquele raciocínio de que um manda e um obedece, é pré-requisito para a gente entender isso aí, né? E
a gente também pode fazer uma leitura que ao longo das fases do capitalismo, né, a gente vai tendo uma concentração de renda progressiva. Esse conceito é essencial para você entender isso aqui. Na lógica, na leitura do capitalismo, nós temos um raciocínio de que as fases foram evoluindo, elas foram se tornando cada vez mais intensas. É importante saber e pensar isso. Se elas foram ficando mais intensas, o fluxo de serviços e mercadorias foram maiores. Mas, por outro lado, sabemos que o mundo se mantém marcadamente desigual. E essa é uma situação, problema, que a gente precisa apreciar, né? E saber, né, identificar esse problema nos textos base, né, nas charges, nas tirinhas de Mafalda, né, para a gente fazer essa leitura aí. Então, esse intervalo do século XX vai entrar para a história como um período que também ficou conhecido como a Era do Petróleo, né? Pode ser associado aqui com essa ascensão americana e o contexto de uma segunda fase ou uma segunda revolução industrial, como você preferir. Atualmente, século 21, eu já poderia me referir a um capitalismo agora informacional, onde eu tenho um contexto agora de ascensão dos países emergentes. Né? Tem se falado muito da nomenclatura dos Gs, né? De reuniões importantes, países se reunindo, a questão dos G20, né? Diferente do século XX, onde ouvia muito falar de reuniões e cúpulas do G7, que era o grupo dos tradicionais países ricos. Hoje, a gente tem ouvido falar muito, né, se deparado com menção à questão do G20. O G20 compreende países que já foram do tradicional G7 e incorporou essa palavra-chave para entender essas últimas décadas, que é a questão dos países emergentes, como os países dos BRICS, tá? E hoje a gente tem uma economia também chamada de economia em rede, que dá a lógica de uma economia absolutamente conectada. Isso, naturalmente, apresenta vantagens, mas também apresenta desvantagens, porque se essa economia está em rede, ela também está vulnerável. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, né, tentando aí resumir um tema complexo. Se gostou, não deixe de deixar o seu like aí, compartilhe esse vídeo. Um abraço e até o próximo tema.